Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre as mulheres do projeto Pai Resgatando Vidas na Casa Rosa lá em Manaus. As mulheres ainda não entenderam que elas estão em tratamento lá no projeto, e que lá não é um campo de guerra, onde tenho que ficar brigando e discutindo a todo momento uma com as outras. Todos os dias aparece uma confusão diferente entre as mulheres, dessa vez não foi diferente, sempre a Bia tem que separar brigas entre as meninas. A situação é bastante preocupante porque elas estão perdendo o foco do tratamento, gerando confusão entre si, só aumenta mais o risco de querer deixar o projeto e desistir do tratamento, mas como resolver isso? Nesse vídeo vamos estar dando algumas dicas de como lidar com um dependente químico em recuperação. 10 dicas para lidar corretamente com um dependente químico em tratamento. O apoio familiar e dos amigos faz parte do processo de reabilitação de quem amamos. Por isso a sua ajuda, de maneira correta, fará toda a diferença o tratamento. Veja abaixo 10 dicas que te ajudam bastante. 1. Esteja sempre por perto. O tratamento de dependência química não é um momento fácil. Por isso, mais com palavras e atitudes ao seu ente querido que você lhe ama e estará sempre por perto, apoiando nesta difícil decisão. 2. Seja bastante compreensivo. Procure entender o que se passa na cabeça de um adicto em tratamento. Compreenda que ele está vivendo um momento bastante conflituoso. Para um dependente químico, o uso de entorpecentes se torna algo tão grande que não há como ele se recuperar sozinho. Diga que compreende que ele sofre, que sente o que é julgado e que por isso você não. 3. Tente fazer com que a pessoa se divirta com as coisas simples. Atitudes simples como um jantar com amigos ou um cinema no domingo à tarde é algo grandioso para quem passa pelo tratamento e consequentemente pelo olhar inquisidor da sociedade. Mostre para ele que há formas de viver a vida de uma maneira muito mais plena, junto aos amigos e às pessoas que se ama. Tente levar a pessoa a lugares bonitos, calmos e tranquilos e evite tudo que o faça relembrar o vício. Este é um dos segredos de como lidar com dependente químico em recuperação. 4. Seja paciente. A reabilitação é algo lento, demorado e muda muito de pessoa para pessoa. Compreenda o dependente de algo que é maior que ele, e uma força de vontade precisa ser reforçada a cada dia. Deste modo, seja paciente se a pessoa sofrer uma recaída, caso sinta medo ou até mesmo se ela tentar desistir. Jamais deixe que a pessoa se entregue à depressão e caia novamente no mundo das drogas. 5. Demonstre interesse pelo que o adicto sente. Ouça bastante, contudo, não force a pessoa a falar, mas demonstre que está sempre por perto para ouvir o que ele sente. A melhor forma de saber como lidar com dependente químico em recuperação é colocar-se no lugar dele. Manter-se sempre como um amigo pronto a ajudar e dar ainda mais amor e apoio do que nunca. 6. Use palavras positivas. Assim como a dependência precisa acreditar na sua recuperação e tentar viver um dia de cada vez, as pessoas ao redor devem acreditar que é possível. O apoio dos familiares e pessoas próximas tem muita importância nesse momento. Por isso, é preciso usar palavras de apoio e incentivo e evitar a negatividade. De certa forma, preciso se policiar, é apenas palavras que podem voar de ruim ao dependente, pois pode acabar com uma convivência mais difícil, além de desanimar. A melhor coisa a fazer é tentar controlar ao máximo as emoções, mesmo em momentos de nervosismo, para evitar que frases ruínas sejam proferidas. Assim, busque sempre reforçar que o dependente, que ele terá todo o apoio que precisa e evite conflitos. Fazer isso não é compactar com atitudes ruínas, mas sim demonstrar apoio à recuperação. 7. Observe se as mentiras e manipulações estão de volta. Que possa ajudar o dependente químico precisa de olhar nos comportamentos, que pode ficar para voltar ao uso. As mentiras e as tentativas de manipulação como pessoas ao redor e até mesmo a si mesmas provavelmente estarão de volta. O que fazer se isso voltar a acontecer? Fale que percebe o que ele quer fazer e diga que esse não é um bom comportamento e que pode atrapalhar a relação entre vocês e a recuperação. Ignorar não é a melhor opção, inclusive, pode ajudar a dependência química a evoluir novamente. 8. O que passou, passou. Trata um dependente químico, como funciona uma traição. Não adianta uma pessoa e remoer aquilo em cada oportunidade.
O ideal é colocar uma pedra sobre tudo que já aconteceu, como as ruínas ou mentiras, e pegar uma folha em branco e começar a reescrever a história. Isso quer dizer que deve ignorar todas as situações pelas quais passou, mas que não deve ficar relembrando ou culpando o dependente por ocasiões, pois fará mal para ambos os lados. 9. Tenha uma relação aberta e transparente. Mentiras, desconfianças e segredos costumam cercar famílias com dependentes. Isso porque a pessoa sempre assume e muito menos acontece um vício em drogas, a família nem confronta, os dois lados tentam entender o outro. A relação de confiança deve vir antes de perceber o comportamento de dependência, mas também é possível trabalhar para que as coisas se acertem após o início do tratamento. Para isso acontecer, é importante estabelecer uma relação de confiança, tentar ativar o dependente, saber que ele poderá contar com você mesmo nos dias mais difíceis e inclusive falar sobre as coisas que você desaprova. Isso não quer dizer que você deve aceitar tudo que possa acontecer ou parecer que apoia o comportamento destrutivo, mas sim, que pode ser um porto seguro. 10. Evite evitar. Assim como qualquer outra relação, como não são em nada. No caso de um tratamento químico não dependente, não pode ser final, ele precisa que possa ajudá-lo, diferente e que possa fazer o tratamento justo para você. O melhor a fazer é sempre tentar as circunstâncias. Quando acontecerem situações em que a família desconfie do uso, é melhor tentar entender como aconteceu, ou o que fez com que estimulasse uma recaída. Conversar será importante, mas para que isso aconteça, a família precisa com esse grau de confiança e ter uma relação mais aberta e transparente. Gostou do conteúdo de hoje? Que tal compartilhá-lo e ajudar as pessoas que têm dúvidas? Não esqueça que nas nossas redes sociais você sempre encontra conteúdos e dicas interativas. Olá, tudo bem com você? No vídeo de hoje vamos estar comentando sobre as mulheres do projeto Pai Resgatando Vidas na Casa Rosa lá em Manaus. As mulheres ainda não entenderam que elas estão em tratamento lá no projeto, e que lá não é um campo de guerra, onde tenho que ficar brigando e discutindo a todo momento uma com as outras. Todos os dias aparece uma confusão diferente entre as mulheres, dessa vez não foi diferente, sempre a Bia tem que separar brigas entre as meninas. A situação é bastante preocupante porque elas estão perdendo o foco do tratamento, gerando confusão entre si, só aumenta mais o risco de querer deixar o projeto e desistir do tratamento, mas como resolver isso? Nesse vídeo vamos estar dando algumas dicas de como lidar com um dependente químico em recuperação. 10 dicas para lidar corretamente com um dependente químico em tratamento. O apoio familiar e dos amigos faz parte do processo de reabilitação de quem amamos. Por isso a sua ajuda, de maneira correta, fará toda a diferença no tratamento. Veja abaixo 10 dicas que te ajudam bastante. 1. Esteja sempre por perto. O tratamento de dependência química não é um momento fácil. Por isso, mais com palavras e atitudes ao seu ente querido que você lhe ama e estará sempre por perto, apoiando nesta difícil decisão. 2. Seja bastante compreensivo. Procure entender o que se passa na cabeça de um adicto em tratamento. Compreenda que ele está vivendo um momento bastante conflituoso. Para um dependente químico, o uso de entorpecentes se torna algo tão grande que não há como ele se recuperar sozinho. Diga que compreende que ele sofre, que sente o que é julgado e que por isso você não. 3. Tente fazer com que a pessoa se divirta com as coisas simples. Atitudes simples como um jantar com amigos ou um cinema no domingo à tarde é algo grandioso para quem passa pelo tratamento e consequentemente pelo olhar inquisidor da sociedade. Mostre para ele que há formas de viver a vida de uma maneira muito mais plena, junto aos amigos e às pessoas que se ama. Tente levar a pessoa a lugares bonitos, calmos e tranquilos e evite tudo que o faça relembrar o vício. Este é um dos segredos de como lidar com dependente químico em recuperação. 4. Seja paciente. A reabilitação é algo lento, demorado e muda muito de pessoa para pessoa. Compreenda o dependente de algo que é maior que ele, e uma força de vontade precisa ser reforçada a cada dia. Deste modo, seja paciente se a pessoa sofrer uma recaída, caso sinta medo ou até mesmo se ela tentar desistir. Jamais deixe que a pessoa se entregue à depressão e caia novamente no mundo das drogas. 5. Demonstre interesse pelo que o adicto sente. Ouça bastante, contudo, não force a pessoa a falar, mas demonstre que está sempre por perto para ouvir o que ele sente.
A melhor forma de saber como lidar com dependente químico em recuperação é colocar-se no lugar dele. Manter-se sempre como um amigo pronto a ajudar e dar ainda mais amor e apoio do que nunca.